Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Regis e nesse vídeo eu vou te explicar o que é o Excel e como fazer uma planilha. Também vou te passar uma visão geral de várias funcionalidades e coisas que você tem no Excel. Vou montar com você uma primeira planilha e também no final vou te falar quais são as principais fórmulas que você deveria focar no seu aprendizado para começar a mexer no Excel. Bom, então vamos lá. O que é o Excel? O Excel é um programa que surgiu lá na década de 80 para ajudar a gente a conseguir fazer controles, criar controles de financeiro, controles de estoque e facilitar com que a gente conseguisse automatizar alguns processos e fazer cálculos. Com o passar do tempo, o Excel vai evoluindo, tendo cada vez mais condições computacionais de fazer cálculos, mas principalmente ele evolui muito na parte visual, trazendo vários componentes gráficos para que a gente consiga melhorar e facilitar ainda mais a forma de visualização de todas essas informações e controles que a gente foi criando ao longo do tempo. E por último, vale falar que o Excel tem também uma capacidade muito grande de você fazer automação de pequenos processos ou até armazenamento de dados. É óbvio que você sempre vai ter softwares específicos que fazem muito melhor esse tipo de função, mas o bacana aqui é que o Excel, além de tudo que a gente já falou que ele pode fazer, como criar controles e ter uma visualização desses dados de forma bem agradável e prática, ele também permite que você automatize alguns processos, armazene alguns dados e deixe algumas rotinas muito mais fáceis para o usuário. Então agora chega de papo e vamos lá para o Excel. Chegando aqui no Excel, antes da gente fazer a nossa primeira tabela, vale a gente dar uma passeada aqui pelo menu para conhecer um pouco das funções que tem. A primeira opção do menu aqui em Arquivo, a gente tem a opção Novo, onde a gente consegue criar um novo arquivo, seja do zero ou com alguns templates. A gente tem a opção Abrir, onde a gente consegue abrir arquivos que a gente já mexeu. A gente tem a opção Salvar, Salvar como, para salvar em um outro formato. A gente consegue imprimir os nossos arquivos e planilhas e a gente também consegue compartilhar ele via e-mail ou via link em outras ferramentas. Já aqui na aba Página Inicial, a gente tem ferramentas básicas de fonte, onde a gente consegue mudar a fonte em si, a gente consegue mudar o tamanho da fonte, cor. Também a gente consegue formatar um pouco aqui bordas de células, cores, etc. Aqui a gente tem ferramentas de alinhamento. Uma outra ferramenta muito utilizada é o mesclar e centralizar, quando você quer juntar duas células para elas virarem uma só. Uma ferramenta muito bacana que a gente vai aprender mais para frente aqui no canal é a ferramenta de formatação condicional. Isso aqui é muito legal para você dar mais dinamicidade na formatação de cores na sua tabela. E essa última é muito utilizada também para a gente classificar e filtrar o conteúdo das nossas tabelas quando elas são muito grandes. Já na aba Inserir a gente tem outras ferramentas muito legais. A primeira delas, que também vai ter vídeo logo aqui no canal, é Tabela Dinâmica. Isso é extremamente útil para a gente começar a trabalhar os nossos dados. Outra parte vital da gente aprender é a parte de gráficos, desde os gráficos mais simples de coluna e de linha, até gráficos de dispersão, histogramas e várias outras possibilidades que o Excel novo tem. Já na aba de Layout, a gente tem aqui configurações de margem e tamanho de página que ajudam muito para a gente achar a posição ideal para impressões. A gente tem dois botõezinhos aqui bem interessantes que ajudam no visual. Um é de linha de grade, o outro é de títulos. Já na aba Fórmulas, a gente tem todas as fórmulas que existem aqui no Excel e facilitando para você achar as que você utiliza de forma mais recorrente. Na aba Dados, a gente consegue aqui trabalhar com dados externos, seja exportando dados do Excel para fora ou trazendo dados de fora para dentro do Excel. Também aqui a gente tem três opções muito úteis para a gente trabalhar dados dentro do Excel. Uma delas é a texto para colunas, que você consegue quebrar alguns textos com alguns padrões, por exemplo, textos divididos por vírgula ou ponto e vírgula, para que ele fique dividido em várias células. A outra, remover duplicadas, quando a gente tem uma massa de dados que tem muito dado repetido, isso daqui é super útil. E por último, validação de dados, ele serve para a gente criar algumas caixas de seleção com dados pré-definidos, então se mais de uma pessoa for mexer na sua planilha, você garante que eles vão estar sempre utilizando os dados padronizadinhos do jeito que você pré-definiu. Na abinha Revisão, o que tem aqui de mais útil e recorrente é a proteção de planilha, para que ninguém faça uma alteração indevida num arquivo que você criou. Por último, em Exibir, a coisa mais comum de se utilizar é o congelar painéis, que você consegue deixar talvez duas colunas fixas e mesmo que você mexa aqui na barra, elas sempre vão estar visíveis. Isso é muito útil para tabelas que são muito longas. Seguindo agora para como a gente faz para criar a nossa primeira planilha, vamos começar a mexer aqui na parte das células.
Então, aqui é como se fosse um joguinho Batalha Naval, você tem uma numeração para cada uma das linhas e uma letra para cada uma das colunas. Então, o Excel é sempre dividido por colunas e por linhas. A junção entre uma linha e uma coluna dá o que a gente chama de célula, e é dentro das células que a gente escreve ou a gente inclui fórmulas para cálculos. Para a gente começar a escrever dentro de uma célula, basta a gente selecionar ela e começar a escrever o que a gente quiser. Caso a gente queira colocar uma fórmula, aí a gente sempre vai colocar o sinal igual e começar a escrever a fórmula. Caso eu queira editar o que eu já escrevi dentro de uma célula, eu posso dar 2 cliques em cima dela e ele já habilita a edição, ou eu posso também apertar a tecla F2 do meu teclado e começar a editar. Eu posso também vir aqui na barra de fórmulas, clicar e fazer a edição, e se eu quiser inserir uma fórmula, eu venho na mesma célula, aperto igual e escrevo a fórmula que eu quiser. Mas, caso eu não conheça especificamente uma fórmula e eu quiser procurar nas fórmulas existentes do Excel, eu clico aqui nesse F de X, ele vai abrir já selecionado nas fórmulas recentemente utilizadas, mas eu também posso selecionar por categoria todas as outras fórmulas que a gente tem dentro do Excel. Se eu também quiser pesquisar por uma fórmula, eu posso escrever aqui em cima uma breve descrição do que eu quero, clico em ir e ele já vai trazer uma série de sugestões de fórmulas baseado no que eu escrevi. Clico 2 vezes e ele abre a opção de o que eu preciso preencher para utilizar aquela fórmula. Nesse caso aqui a fórmula soma, eu posso selecionar em range, que é quando eu seleciono várias células, ou eu também posso selecionar uma única célula. No caso aqui é D2 e ele aparece aqui que é a célula D2. Essa fórmula é a de soma. Se eu tivesse valores nessas duas seleções que eu fiz, ele traria o resultado dessa soma. Bom, agora vamos lá criar a nossa primeira tabela. Eu quero começar a tabela selecionando a partir da célula B3 e eu vou dar um título para essa primeira coluna da minha tabela, e esse título vai ser nome. Para aqui embaixo eu consiga escrever todos os nomes, e aqui na segunda coluna eu vou dar um novo título que é data de entrada. Caso eu queira ajustar o tamanho da coluna para que ele fique adequado ao tamanho do texto, é só eu vir aqui entre a coluna D e a C, dar um clique segurando com o botão esquerdo do mouse e arrasto para o lado para o tamanho que eu quiser e solto. Agora que a gente já tem o título para as nossas duas colunas, é só a gente começar a preencher os dados que a gente precisa. Essa primeira célula eu vou colocar o meu nome. Para passar para a célula do lado, eu posso dar um Enter, posso clicar aqui para o lado ou posso apertar Tab no teclado, que é o mais prático. Data, eu vou colocar o dia em que eu estou gravando esse vídeo. E quando eu dou o Enter, ele já vai direto para a próxima célula na coluna nome. Isso aconteceu porque quando eu passei do nome para a data de entrada, eu apertei o Tab. Se eu tivesse selecionado com o mouse, dar um Enter depois que eu digitei a data de entrada não faria esse movimento prático. Agora que a gente terminou de preencher essa nossa primeira tabela, vamos começar a formatar ela para deixar com um aspecto mais legal. A primeira coisa que eu gosto de fazer é deixar centralizado nomes, datas, para que não fique cada um para um lado. Para fazer isso, basta a gente selecionar o que a gente quer editar e clicar aqui nesse botão de centralização de conteúdo. Ele tem várias opções para alinhar à esquerda, alinhar à direita, mas nesse caso a gente quer centralizar. A segunda coisa que eu gosto de fazer para deixar ela mais legal é criar bordas que delimitam a nossa tabela e começar a dar um pouco de cor para ficar mais visual e mais fácil de a gente se localizar. A primeira coisa, eu vou dar uma cor para a nossa coluna e vou colocar ela em negrito. Agora, para a gente colocar uma bordinha que delimita toda a nossa tabela, a gente vai selecionar a tabela inteira. Vamos vir aqui nesse botão e escolher qual é o tipo de borda que a gente quer. Nesse caso, todas as bordas. Ele vai já automaticamente preencher com linha todas as células. Depois disso, a gente vem aqui em Layout de página, seleciona linhas de grade para a gente tirar a exibição delas e pronto. A gente já tem a nossa primeira tabela formatada. A partir daqui a gente pode seguir preenchendo novas células, a gente pode colocar novas colunas e o processo de preenchimento vai ser sempre o mesmo. Para agilizar, se eu seleciono, aperto Ctrl+C e Ctrl+V,
automaticamente toda a formatação que eu tinha feito em cima, ela já vem para a nova linha. Basta aqui eu só deletar e começar a preencher com os novos dados. A mesma coisa vale também para a coluna. Se eu seleciono ela inteira e colo do lado, ele automaticamente já vem aqui com toda a formatação que eu precisava. E aí basta eu preencher também o que eu quiser. E assim a gente criou a nossa primeira planilha. E a partir daqui vai depender muito da sua necessidade e criatividade para você ir expandindo para novas colunas com outros formatos, e é meio infinita a possibilidade de coisas que você consegue fazer, e é meio infinita a possibilidade de coisas que você pode fazer com tabelas, seja incluindo filtros, classificar e fazer várias outras coisas. Por último, para ficar mais organizado a nossa tabela, eu quero classificar ela por ordem alfabética, os nomes. Para isso eu vou selecionar ela inteira, vou vir aqui nesse botão classificar e vou colocar para classificar de A a Z. E pronto, ele já organizou aqui os nomes em ordem alfabética e consequentemente ele já ajustou também todas as datas de entrada. Com isso a gente finalizou a elaboração da nossa primeira tabela e agora a gente consegue ir expandindo ela com mais colunas e mais linhas de acordo com a nossa necessidade. Bom, e provavelmente se você está nesse vídeo, você está começando a aprender Excel e vai precisar de ajuda para conseguir ir evoluindo. Primeira coisa que eu queria falar para você é: não se preocupa muito com o título de se você é básico, intermediário ou avançado, porque isso é muito relativo e vai depender muito da área onde você vai trabalhar e da aplicação que você vai fazer para o Excel. Por exemplo, se você for trabalhar numa área de relatórios e inteligência de dados em uma empresa, você vai precisar de um conjunto de fórmulas muito específicos e são totalmente diferentes de se você for trabalhar dentro de uma área de contratos ou de gestão de custos na mesma empresa. Então, as fórmulas que você sabe para uma das áreas, muitas delas vão ser iguais, mas várias outras vão ser bem diferentes do que você vai ter na outra área. Então, por mais que você seja avançado dentro de uma área, não necessariamente você é avançado também na outra área, caso você não saiba as fórmulas que são exigidas lá. Então, a principal dica aqui é: foca na sua necessidade, entende o que você precisa aprender e vai indo atrás para que você se torne uma pessoa com total capacidade de desenvolver seu trabalho tranquilamente dentro da sua necessidade. Porém, existem algumas formulazinhas que são muito básicas e que você vai precisar utilizar independente da sua área de atuação. E eu vou citar algumas delas aqui para que você consiga saber as próximas coisas que você tem que correr atrás para aprender. A primeira delas é a fórmula soma, para que você consiga somar valores de uma tabela. Média também é outra estatística básica que você precisa conseguir fazer. A fórmula C, que é extremamente importante, você vai conseguir automatizar e deixar muito melhor a sua planilha, você vai evoluir muito depois que aprender essa fórmula, e tem um vídeo ensinando como fazer a fórmula C aqui no canal e eu vou deixar o link na descrição. O Soma C, que junta o soma e o C para que você some células só quando elas atingirem uma condição específica. Conte C é muito parecido com o Soma C, a diferença é que ao invés de somar ele vai contar. Formatação condicional, que vai automatizar para que a sua célula tenha cores diferentes de acordo com o resultado que ela tiver. Então, se for maior do que 100, fica verde, se for menor do que 100, fica vermelho. E por último, gráficos básicos. Gráficos de linha, gráficos de coluna. É muito importante que você também saiba gráficos para que você dê um outro visual para quando você for demonstrar as suas informações. Bom pessoal, era isso que eu tinha para esse vídeo, espero que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho de como começar dentro do Excel e principalmente que vocês tenham tido uma noção do potencial enorme que tem dessa ferramenta e de tanta coisa que vocês podem fazer. É isso aí, até mais pessoal!